Senhor presidente, deputado Renato Cozzolino, senhoras, senhores que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, trabalhadores e trabalhadoras desta casa e, mais uma vez, concursados da SEAP. Quero fazer a minha intervenção sobre o tema que preparei, mas sobre a questão dos servidores concursados da SEAP, quero apenas falar três coisas, resumidamente. A primeira, que disse durante a ordem do dia, nós estamos construindo uma solução com lastro legal, inclusive é um projeto de lei tramitando nesta casa, dialogando com todas, promovendo diálogo com todas as bancadas, porque este é um tema de interesse público, esse é um tema de interesse do Estado do Rio de Janeiro e é, sobretudo, um tema que fará justiça a vocês que estudaram, se prepararam, lograram êxito e agora devem tomar posse e exercer o cargo. A segunda coisa, quero também ecoar, né, o que disse o deputado Luiz Paulo, que me antecedeu aqui na tribuna. Não tem o menor cabimento que se institua uma política de privatização do sistema prisional do Rio de Janeiro. Não, absolutamente não. Isto é uma responsabilidade do Estado, do poder público constituído, que tem que ter a responsabilidade da custódia dos apenados e também do seu processo de ressocialização. Por isso que o terceiro aspecto tem a ver com a Fundação Santa Cabrini. O governo do Estado cogita transferir a Fundação Santa Cabrini para uma outra área diferente da SEAP. Eu já disse aqui, volto a repetir, não, absolutamente não. O processo de ressocialização, o processo de formação, de qualificação profissional dos apenados é também uma responsabilidade da Secretaria de Administração Penitenciária. Não pode ficar apenas com a chave da cadeia. Tem que ter a chave da cadeia e tem que cuidar do processo de devolução dessas pessoas para a sociedade de forma ressocializá-las. Portanto, faço aqui esse destaque para que eu possa, deputado Renato Cozzolino, fazer aqui algumas considerações com um pouco mais de tempo em relação ao tema que enfrentamos hoje na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Conversei por telefone hoje com uma pessoa que Vossa Excelência conhece, que um ex-procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, Antônio Carlos Biscaia, que foi inclusive deputado federal depois que se aposentou do Ministério Público. O telefonema do Biscaia foi muito importante para mim, porque conversamos muito sobre o que estava em jogo no debate que travamos hoje, na votação que enfrentamos hoje na Assembleia Legislativa. E ele me chamou a atenção, e eu comecei o meu voto falando sobre isso, que a Constituição de 88 nos deixou 3 legados fundamentais. Um deles são as liberdades individuais, por exemplo, a liberdade de se organizar, a liberdade de se reunir, a liberdade de se expressar. Segundo, os direitos fundamentais, né, o direito à educação, o direito à saúde, o direito à habitação. E o terceiro legado, as chamadas garantias constitucionais. Então, direitos fundamentais, liberdades individuais e garantias constitucionais constituem o principal legado da Constituição de 88, que é o marco do processo de redemocratização da sociedade brasileira. E que são, ao mesmo tempo, os pilares do Estado Democrático de Direito no Brasil. Ora, o que nós estávamos discutindo durante a votação não era, em absoluto, a situação relacionada à culpabilidade ou inocência dos deputados presos. Até porque, para fazer um debate deste teor, primeiro, nós não somos o Poder Judiciário, mas, além disso, para fazer um debate deste teor, teria sido necessário que o conjunto de deputados e deputadas aqui votantes pudessem ter tido acesso, como eu tive, aos autos com mais de 3.000 páginas, relacionadas a cada situação, a cada caso individual. Por isso, o que nós colocamos em discussão e votação hoje aqui foi simplesmente saber
e não tem nada de simples, é um advérbio estilístico aqui, porque colocar em votação o seguinte: as prisões desses deputados observaram ou não observaram as garantias constitucionais que protegem o exercício dos mandatos na democracia. E por que essas garantias são importantes? Que são essas garantias que impedem, por exemplo, que um governador autoritário, quem quer que seja, em qualquer momento histórico, decida atuar pela cassação de um deputado só porque ele faz oposição no plenário da Assembleia. Essas garantias constitucionais são importantes para que os parlamentares possam subir à tribuna e fazer denúncias, apontar contradições, apontar problemas graves na administração pública, sem que sejam sancionados, penalizados por esta atitude. Portanto, seja a opinião, seja o pensamento, seja o voto, isso tudo tem que estar protegido a bem da democracia. E esses institutos, protegidos por garantias constitucionais, eles são patrimônio do Poder Legislativo, eles são patrimônio do Parlamento. Na democracia é assim que funciona. Por isso que esta era a questão que estava posta, e por isso a nossa estranheza, quando o Supremo Tribunal Federal, no dia 8 de maio deste ano, recusou não uma, mas 3 ações diretas de inconstitucionalidade interpostas pela Procuradoria-Geral da República, que questionavam essas 3 textos de constituições estaduais que confirmavam essas garantias constitucionais. O Supremo Tribunal Federal rejeitou essas ações, ou seja, confirmando o que diz o texto constitucional federal, seja no artigo 27, seja no artigo 53, que não só consagra essas garantias, como estende-as aos membros das Assembleias Legislativas, consagra as garantias para os membros do Congresso Nacional e estende-as aos membros das Assembleias Legislativas. Por isso que nós estranhamos que, ao fazer isso em maio de 2019, ao espancar as 3 ações diretas de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal não tenha se dirigido ao TRF2 para determinar o cumprimento da Constituição. O STF é o principal zelador do cumprimento da Constituição. Ele deveria ter se dirigido, ato contínuo, a decisão adotada em 8 de maio, ao TRF2 para comunicar a necessidade, na verdade, determinar, não comunicar, determinar a necessidade de cumprimento do texto constitucional confirmado pela decisão de 8 de maio. Esse aqui é o aspecto que está em pauta, porque, na verdade, quando o relator, o deputado Renato Cozzolino, o TRF2, no seu arrazoado, que fundamenta a decisão de prisão dos deputados em novembro do ano passado, diz que não há necessidade de consulta à Assembleia, ele sustenta isso dizendo que não há necessidade porque não há flagrante, não há situação flagrancial, diz ele. Ou seja, se não há flagrante, como determina a Constituição, não há necessidade de consultar a Assembleia. Só que a Constituição não diz isso. A Constituição diz o seguinte: os deputados em exercício de mandato, uma vez diplomados, não podem ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. E neste caso, apenas neste caso, onde é cabível a prisão do deputado, é preciso consultar a Assembleia. Ou seja, em todos os outros casos, a prisão não é cabível. Ou seja, a Constituição diz, em outras palavras, que deputado não pode ser preso com medida cautelar, não pode ser preso preventivamente. O que está causando estranheza também neste aspecto, neste fato, neste caso, é que o TRF2 já recebeu há 5 meses a denúncia do Ministério Público e ainda não julgou, ainda não providenciou o julgamento. Isto sim também causa estranheza, porque não pode, por um lado, o TRF2 receber a denúncia e não julgar, e enquanto isso entender que a prisão preventiva deve se manter ad infinitum, até porque não se sustenta mais o argumento de que é preciso, digamos, proteger o processo de investigação. O MP já investigou, já reuniu aquilo que ele considera como provas, já ofereceu a denúncia já foi recebida. Agora é o processo penal, agora é o devido processo legal a presidir e a orientar o processo penal. Agora são os julgadores que devem decidir, à luz da denúncia e à luz das defesas, se são culpados ou inocentes. Aqui no nosso caso, foi uma discussão e uma votação sobre a observância das garantias constitucionais. 2,
né, uma deferência e um respeito ao Estado democrático de direito. 3, ao equilíbrio entre os poderes da República, que é também um princípio constitucional. Nenhum poder, nem o executivo, nem o legislativo, nem o judiciário, pode se arvorar, pode avocar para si a condição de poder moderador que paira, né, e se exerce acima dos outros poderes. Por isso que eu subi essa tribuna inúmeras vezes, mas inúmeras vezes, para denunciar o que eu considero que no Brasil é um verdadeiro desmonte dos pilares que sustentam o Estado Democrático de Direito. Não poderia, neste momento, me curvar, não é, a um fato, digamos, diante de um fato tão objetivo e tão claro, me levar em conta clamores e provocações, a meu ver, enfim, válidas e legítimas, porém pouco fundamentadas. Porque o golpe de Estado de 2016, que depois da presidenta constitucional, a prisão de Lula sem provas, até agora a forma de procrastinar e de contornar a elucidação do crime da Marielle e do Anderson, a tentativa de perseguir Glenn Greenwald, jornalista que revelou o conluio, o verdadeiro conluio montado por setores do sistema de justiça brasileiro com finalidade política. Tudo isso está no contexto do debate, do desmonte, da pulverização do Estado Democrático de Direito no Brasil. Por isso é importante fazer essa distinção. E alguém aqui falou sobre impunidade. Impunidade se consagrará se a justiça não julgar, se isso correr frouxo por muito tempo. A justiça já pode julgar porque já tem a denúncia em mãos, já tem a peça acusatória em mãos. Por isso, a Assembleia Legislativa votou em relação à adequação ou à inadequação da medida cautelar face às garantias constitucionais e para, digamos, se cercar de cuidados, ainda acrescentou na resolução o dispositivo relativo ao impedimento do exercício dos mandatos. Aliás, é bom lembrar, a posse desses deputados já está suspensa. A posse já está suspensa, portanto, embora diplomados, os efeitos de sua posse já foram suprimidos, ainda que momentaneamente, porque a investidura no cargo de deputado está suspensa. Portanto, quero aqui fazer essa discussão com absoluta tranquilidade e consciência. Eu nunca vou me curvar a clamores quando estiver em jogo o Estado Democrático de Direito, quando estiverem em jogo as garantias constitucionais, os direitos fundamentais, as liberdades individuais, porque ou a gente tem firmeza e coragem e força para fazer esse debate e enfrentamento, ou perde a possibilidade, primeiro, de enfrentar esse estado de coisas, segundo, em qualquer outra situação em que o Estado de Direito for atacado, for violado, for ultrajado, a gente perde a possibilidade de denunciar e de debater nesse sentido. Por isso, faço aqui essa discussão, faço aqui essa reflexão, que tornei pública na forma de um artigo que foi publicado hoje mesmo. Fiz questão de publicar um artigo sobre esse tema que está circulando aí em grande escala, de maneira que a gente possa também provocar consciências, não necessariamente para que acompanhem o meu raciocínio, mas provocar consciências no sentido de que a reflexão coletiva se instale, seja provocada, porque é muito importante dizer que há 30 anos depois da Constituição de 88, nós estamos vivendo uma espécie de indigência do Estado de Direito, uma espécie de indigência constitucional, e o nosso mandato não vai dialogar, não vai tolerar, não vai flexibilizar todas as vezes que entendermos, que as garantias constitucionais, que o texto constitucional, que o Estado de Direito estiver sob risco. Muito obrigado.